Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. Eu sou a Camila Abdo e hoje eu estou com o doutor Renato Gomes, ele que é mestre em Direito Público e veio conversar com a gente um pouquinho sobre os principais pontos da semana. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço o convite, Camila, e vamos ver o que a gente pode esclarecer aos nossos amigos que estão aqui nos assistindo. Doutor, seguindo aí os trâmites de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, a comunista, a petista, usou 900 milhões da verba destinadas pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro, para colocar a folha de pagamentos em dia. Como é que fica essa questão, doutor? Primeira questão é, havia proibição de se fazer isso? Provavelmente sim, né? Era um dinheiro doado para se investir na saúde. Então, por que ela faz isso? É certeza da impunidade. Certeza da impunidade e da impunidade pela improbidade administrativa. O que vai acontecer? Não sei. Né? Hoje a gente não tem certeza de mais nada, mas a única certeza que a gente tem é que, como está, não tem como ficar. O país jamais será uma república séria. Né? Continuará sendo a República das Bananas, internacionalmente conhecida. Doutor, nós tivemos aí também por 9-2, sendo Cássio Nunes e Dias Toffoli favorável à abertura das empresas, das igrejas, mas os outros 9 ministros não, decidiram deixar as igrejas fechadas. Isso não fere o direito constitucional à nossa fé? Isso aí é inquestionável, Camilo. O problema é que a Constituição hoje está na cabeça de cada um. São 11 constituições. Os 9 aí decidiram rasgar a cláusula pétrea, mais uma vez, da liberdade religiosa, que é a livre manifestação do pensamento, que sequer por emenda constitucional pode ser suprimida. Eles inventaram um conceito de ciência que só existe na cabeça deles e querem impor goela abaixo com essa retórica esdrúxula que eles manifestam nas próprias decisões. Aquilo ali não se sustenta em pé. Qualquer voto daquele, se for escrutinado com base no artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que diz lá o que é uma decisão fundamentada, nenhum desses se sustenta em pé. Curiosamente, o ministro Gilmar Mendes gosta de ironizar o Cássio, ironizou lá o advogado-geral da União, e o voto dele é pífio, é um voto de criança. Não passa como a linguagem dele mesmo disse, né, num passado, se referindo a um colega, não passa no beabá do jardim de infância do direito constitucional. Ele que tem livros escritos, livros que eu particularmente não indico a ninguém. Não dá para você comprar um livro de alguém que não faz valer a palavra. Né? Aí a gente está vendo, eu diria, a certeza da impunidade por parte da cúpula do judiciário, que deveria garantir a unidade do direito, o fortalecimento do Estado de Direito, e faz exatamente o contrário. É uma corte que já deu um golpe institucional, manipulando princípios, manipulando a semântica das palavras, e hoje deixou o país esse inferno que a gente vive. Patrocinou a quebra da federação, vários estados e municípios confederados, cada um com seu ditador local, tocando terror nas liberdades, suprimindo as liberdades da toga. O consolo é que a ditadura da toga, como o José Roberto Guzzo bem disse no artigo do ano passado, é uma ditadura meia-boca, porque não possui o poder bélico. Né? E a gente viu hoje a fala dura do Bolsonaro, mostrando que ele está vivo, que isso aqui, por mais que se queira transformar na casa da mãe Joana, com todo respeito à mãe Joana, que ela não merece esse qualificativo, isso não vai ocorrer. Né? As nossas liberdades estão acima de tudo e de todos, né? Mesmo que esse pessoal não queira. Doutor, a dúvida que me resta é que essa judicialização da fé, porque estão judicializando até o nosso direito de ter fé, não abre precedentes para que o Estado interfira na igreja? Olha, hoje está se judicializando a vida. Tudo é judicializado. Existe uma regrinha básica no direito processual, uma condição básica para qualquer ação judicial ser promovida, é que o pedido seja juridicamente possível. Ou seja, um pedido para o qual não haja nenhuma proibição prevista no sistema de direito. Hoje, isso aí caiu. Hoje, vale tudo. Vale você pedir para a polícia não ser polícia, vale você pedir para o presidente da República não poder dizer se aprova ou não o embargo econômico a Cuba, lá na Organização das Nações Unidas.
vale você pedir para o presidente da República não poder expulsar ou deportar alguém que esteja ilicitamente aqui sediado no território brasileiro. Você pede qualquer aberração, e tudo é possível. A última aberração, obviamente, foi essa decisão de ontem, né, do Barroso, ou de anteontem, dizendo que o Senado deve abrir a CPI para investigar o presidente da República. Primeiro que essa regra não existe, esse chamado princípio da minoria, isso é uma criação doutrinária, uma invencionice para se garantir direitos de minorias efetivamente violados pela maioria. E quando um direito da minoria é violado? Quando há uma regra, ou seja, comportamental, violada, prevista na Constituição, prevista na própria legislação. O que é uma regra? Quando a lei prevê um comportamento que deve ser praticado, um comportamento detalhado, sob pena de alguma consequência, ou uma proibição específica, sob pena de um descumprimento gerar determinada consequência, tem um comportamento delimitado que qualquer pessoa comum lendo sabe o que pode ou não pode fazer. Esse tipo de comportamento, esse tipo de regra, esse regramento, o Supremo ignora para proferir essas decisões. Ele se pauta nos chamados princípios. O que é o princípio da moralidade? Eu enxerto o que eu quiser ali dentro. Pode ser moral o nepotismo, como pode ser imoral, depende de como você fundamenta. Se eu entender que um parente é altamente qualificado para exercer um cargo, eu estou defendendo o nepotismo, a moralidade fica outro canto. Se eu defender que não importa a qualificação da pessoa em si, o fato de eu estar propiciando o aumento da minha própria renda por trazer um familiar, em função do meu poder que eu adquiri, pelo cargo que eu conquistei por mérito ou por indicação, não importa, eu estou sendo contra o nepotismo. É moralidade envolvendo. Percebe a forma como é fácil manipular princípios? E o princípio da minoria nada mais é do que dar carta branca para a oposição, pedir o que quiser, porque tudo se encaixa nesse princípio. O interessante, que não foi mencionado, foi entrado os partidos, o Alessandro Vieira e o Cajuru entraram com mandado de segurança. Mandado de segurança é cabível quando há violação a direito líquido e certo, ali de uma minoria, no caso. Só que direito líquido e certo é esse? Não existe. A abertura de CPI é decisão política, e cujos requisitos estão dentro do regimento interno do Senado Federal, nesse caso. Se não há uma regra no regimento interno que obrigue o presidente do Senado a instaurar a CPI, isso é assunto interno, que se cria essa regra. Da mesma forma como não existe uma regra expressa que determine que o presidente do Senado dê encaminhamento a impeachment de ministro do Supremo, que se cria essa regra. Agora, vem o judiciário, ignorando toda a roubalheira do Covidão, querendo atribuir ao presidente da República a responsabilidade pelo que está acontecendo, negando que ele mesmo é o causador disso tudo, quando quebrou a federação e deu carta branca para prefeitos e municípios rasgar a Constituição e instalarem a ditadura no país. E ainda, ignorando o fato de que dizer que uma omissão gerou um resultado, é praticamente impossível de fazer essa prova, essa relação causal entre uma coisa e outra, será juízo político de conveniência. O que o Barroso fez? O Bolsonaro disse muito bem, politicagem. Politicagem. Então, a gente está seguindo numa direção onde eu já havia previsto, do aprofundamento, do agravamento, e ela vai romper. É tão previsível que ela vai romper. Por que ela vai romper? Porque não há como o STF recuar. Percebe? Eles já estão desmoralizados. Eles não têm como recuar. E, compensação, eles não têm como avançar se o Bolsonaro der um sopro. Porque eles não têm como implementar essas ordens. São ordens vazias. O Rodrigo Pacheco, eu estava vendo agora, ele disse que vai cumprir. Ele reclamou, mas disse que vai cumprir. A questão é, vai cumprir por quê? O que obriga ele a cumprir? Só a subserviência. Só o medo do Supremo. Porque ele não pode ser punido se ele não cumprir. Como o Renan Calheiros, quando era presidente do Congresso, ignorou aquela decisão esdrúxula do Marco Aurélio que, com uma canetada, retirou da presidência. E não deu nada. E não tem como um senador, presidente do Senado, ser punido por descobrir uma decisão política de um órgão judiciário. Percebe? O que ele vai acontecer? O Rodrigo Pacheco, cumprindo essa decisão, ele vai ser obrigado, no mínimo obrigado, a manter a coerência, dar seguimento a todos os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo e abrir a CPI da Lava Toga, que também se justifica pela mesma razão. Havia coleta de assinaturas, mas por que não foi instaurado pelo Alcolumbre? Não era momento. Mas e agora é momento para você criar
uma discussão política no Congresso Nacional? Ou seja, tudo está acontecendo conforme a música, o desfecho será muito interessante, pode ter certeza, muito positivo para o país. Doutor, até nos chama a atenção, primeiro o STF insistia na harmonia entre os três poderes, falando que o presidente estava interferindo nessa harmonia. E agora quem acaba com a harmonia entre os três poderes é o próprio STF. Eles dão sinais confusos, né? Inclusive, doutor, o sinal está tão confuso que é o Arthur Lira falar que é a vontade da maioria da Câmara dos Deputados, onde, até onde eu sei, numa democracia, a maioria da vontade tem que ser do povo, mas ele falou que é da Câmara dos Deputados, de pautar um projeto de lei que pode até prender quem fizer a tal da fake news, sendo que fake news sequer é pautada, a gente não sabe o que é fake news, porque se for notícia falsa, a mídia toda vai estar presa. Agora, se for crime de opinião, nós estaremos presos. Eu gostaria de saber o que o senhor vê dessa proposta que pretende substituir a Lei de Segurança Nacional para colocar essa proposta que tem moldes ditatoriais de autoria do Paulo Teixeira e que proíbe, inclusive, de se criticar políticos. Essa proposta é indecente. Ela é indecente e de defesa da democracia não tem nada. Certamente o Bolsonaro irá vetá-la. Eu torço para que essa lei, eu diria, seja engavetada antes do tempo, porque seria apenas colocar mais lenha na fogueira. Mas se ela der sequência, Bolsonaro certamente terá que vetá-la. E se eu fosse presidente, particularmente, eu a rasgaria em rede nacional ao vivo. Isso aí é um assinte, isso aí é um deboche, como se o presidente da República não existisse. A Lei de Segurança Nacional está sendo manipulada para perseguir conservadores, para perseguir pessoas que exercem sua liberdade de expressão, seu inconformismo com essas instituições disfuncionais e ilegítimas que hoje atropelam os interesses da população. Qualquer ideia de democracia decente, caso a gente queira ter uma aqui um dia, essas instituições precisam ser renovadas. O que está aí no Brasil hoje, eu diria, é o retrato da falência institucional em que a gente vive. Então, assim, essa lei não vai para frente, é a minha íntima certeza. Por outro lado, a Lei de Segurança Nacional ela está nas mãos do próprio Supremo para se dar um jeitinho e deixar sobrando nela aquilo que eles usam para perseguir as pessoas de bem. Tudo que for inconveniente eles vão invalidar, como, por exemplo, o artigo 26, que diz lá que calúnia contra a figura do chefe de Estado, do presidente do Supremo, do Senado Federal e da Câmara, é crime contra a segurança nacional. Artigo 26, isso aí vai ser vetado, porque os ministros do Supremo hoje não estão precisando desse artigo para perseguir quem eles querem, manipulando o direito. Mas o Bolsonaro está mandando abrir inquérito por meio do Ministério da Justiça para ir em cima desse pessoal que o ofende, e o humilha a todo momento, ou por escritos, ou por falas, ou fazendo piadinha. Então, eles vão tirar isso. E vão tirar também o artigo 30 e seguinte, que dá competência à Justiça Militar para julgar os crimes contra a segurança nacional. Vão fabricar uma inconstitucionalidade que hoje não existe, é fabricação pura, manipulação semântica de princípios e dos textos de lei, invalidando o artigo 30. Por exemplo, o artigo 30 diz lá que compete à Justiça Militar julgar os crimes da Lei de Segurança Nacional. O que eles vão dizer? Não, a Constituição de 88 só menciona crimes políticos, que é atribuição da Justiça Federal. Ora, então, crimes contra a segurança nacional significam crimes políticos. Então, a competência não é mais da Justiça Militar, porque isso não foi recepcionado. É da Justiça Federal. E, em última instância, do próprio STF, que é a quarta instância da Justiça Federal. E ainda por cima amarraram com a competência da Justiça Militar. No artigo 124 diz que compete à Justiça Militar julgar crimes militares previstos em lei. O que eles fazem? Eles acrescentam uma palavra somente. Compete à Justiça Militar somente julgar crimes militares previstos em lei. Ou julgar apenas os crimes militares previstos em lei. Então, eles esvaziam completamente a Justiça Militar, falando que não foi recepcionado, e eles se autoblindam, se blindam, trazendo tudo para si. Ou seja, quem fiscaliza o fiscal? É o que eles estão fazendo. Então, é conveniente você amarrar tudo para que o tribunal tenha a última palavra sempre. O grande problema é que eles estão cometendo crimes, ilicitudes, e precisa ter um freio.
Quem colocará esse freio? Doutor, fica duas perguntas. Primeiro, quem se beneficia se caso essa lei for aprovada, né? Umas leis russas, né? Porque o que me traz é o seguinte: no Ângelo Coronel, em 2019, foi para a Rússia para aprender como combater fake news, né? O que eles chamam de fake news ou crime de opinião. E na Rússia eles prendem, primeiro eles multam e depois eles prendem o internauta que ofender algum político. Primeiro, quem se beneficia com essa lei? Segundo, o que me chamou a atenção em um ponto foi que eles desengavetaram essa lei após o Felipe Neto formar uma frente de advogados, dito gratuitos, para defender pessoas que chamam o presidente de genocida nas redes. Lembrando que Felipe Neto já fez lives com Barroso, ele tem uma relação muito próxima com o Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB. Esses pontos estão interligados ou não? Foram pura coincidência? Não, não existe coincidência. Essa lei foi feita sob medida para perseguir os conservadores que apoiam o governo. Né, para perseguir, porque eles dominam as instituições hoje porque a presidência da República ainda não mostrou a força que tem. Está permitindo. Quando a presidência da República mostrar a força que tem e esse pessoal entender que não é bem assim, essa lei não vai ter problema nenhum. Né? Não haveria essas perseguições que estão ocorrendo hoje por meio desses inquéritos criminosos, né, partindo do judiciário, inquéritos de ofício que não têm a mínima sustentação jurídica. Então é isso, né? Se não existe vácuo no poder. Se um poder não é exercido, o outro avança. Por que a gente está numa ditadura da toga? Porque o poder executivo não faz valer a força que tem. A narrativa da mídia dizendo democracia, que se vende, é o que prepondera. Essa ditadura do politicamente correto em cima das narrativas, sobretudo as trazidas das faculdades de direito, trazendo essas mentiras. Decisão no judicial não se discute, se cumpre. Ou seja, isso aí está sendo empurrado goela abaixo do chefe de Estado, do presidente do Congresso, decisões esdrúxulas, criminosas, que atentam às regras mais basilares de direito. E ninguém faz nada, as pessoas aceitam. O golpe institucional já foi consumado, grosseiramente por meio da manipulação do direito, e fica por isso mesmo. Então, essa lei, aí vou te responder. A continuar como está, se essa lei passar, ou seja, se o veto do Bolsonaro provavelmente for derrubado no Congresso, será o aprofundamento maior dessa crise que a gente vive. Mas a minha íntima convicção é que antes disso aí acontecer, algo já vai ter se estabelecido aqui no Brasil. E esse pessoal que está dando as cartas feliz da vida hoje, certo da impunidade, vai pagar um preço muito interessante. Doutor, nós também tivemos aí notícias sobre muçulmanos assinando um manifesto pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Muçulmanos articulam um manifesto que pede impeachment de Bolsonaro. O documento já reúne cerca de 600 assinaturas. Ela provém da entidade Comitês Islâmicos de Solidariedade, articulada por muçulmanos no Brasil. O que está acontecendo, doutor? O que seria isso? Isso aí é certeza da impunidade. Isso aí é a jogada política, faz parte da guerra de quinta geração. Pegou-se um grupo que é esquerdista, né, que age em parceria com a esquerda, e se promove essa guerra política. É isso que está acontecendo. Quem é esse pessoal? O que está por trás? Quem está financiando esse tipo de grupo? E faz parte da guerra, isso não é surpresa. A gente sabe a quem esse pessoal serve. Nada disso, eu diria, para deixar as pessoas estarrecidas ou preocupadas. O Bolsonaro sabe disso tudo que está acontecendo. Ele é a pessoa mais bem informada do país, eles têm todos os sistemas de inteligência com ele, tem relacionamento com os chefes de Estado que estão na mesma aliança que ele. Então, assim, é para ficar tranquilo. Você não vai dar absolutamente nada. Doutor, nós tivemos aí algumas lambanças do STF, o Fachin cobrando o presidente, falando que ele é contrário ao lockdown, portanto, ele é contrário à vida. O Marco Aurélio Mello pedindo que a Câmara dos Deputados paute o pedido de impeachment contra o presidente na quarta-feira, para uma entrevista no jornal Metrópolis. E logo depois o Marco Aurélio elogiou a decisão de Barroso de mandar o Senado abrir a CPI do flango frito. Nós também tivemos o vice-presidente Mourão defendendo o presidente Bolsonaro, falando que a abertura de CPI foi uma interferência indevida de Barroso.
Como o senhor vê essas questões? Um pede para pautar o impeachment do presidente na Câmara, como se estivesse mandando um recado para os deputados, o outro pede CPI, invalidando a autonomia do Senado, interferindo no Senado. Como é que é? O que está se estruturando, doutor? Olha, vou começar pelo aspecto positivo. Minha visão espiritualista da vida, minha visão holística da vida, diz o seguinte: isso aí é maravilhoso, isso é maravilhoso, porque quanto pior fica, mais rápido a mudança que a gente deseja. Esses ministros estão no processo de autofagia e eles não conseguem perceber. Eles se veem donos do país, mas eles são tão frágeis que eles não conseguem perceber, eles não têm essa noção, eles não têm essa noção. Isso é tão evidente, né? Então, é o primeiro aspecto positivo. Eles estão no processo de autofagia e não têm essa consciência, né? Segundo, a gente está vendo politicamente a quem eles estão servindo. A gente não tem judiciário hoje, não tem cúpula do poder judiciário, que são ativistas políticos. O Bolsonaro falou muito bem ontem, dizendo que foi a politicagem, a decisão do ministro de interferir lá no Senado, querendo fazer politicagem, que fez vista grossa para toda a roubalheira com os bilhões que foram enviados para os estados e querem criar, em cima de um juízo político, uma responsabilidade que não é dele, é do próprio tribunal em ter permitido essas ditaduras regionais e locais. Então a gente está vendo escancarada a quem serve esse tribunal. E eles acharem que vai ficar por isso mesmo, eu diria que é inocência. Então, em terceiro, eu vejo o seguinte: está sendo dada oportunidade, tanto para a Câmara como para o Senado, de mostrarem a que eles servem, se eles realmente são um poder independente ou são um puxadinho de uma ditadura da toga. E eles vão dizer, qual é a relevância do Congresso Nacional hoje para o país, em cima disso que está acontecendo. É um outro aspecto pelo qual isso aí pode ser analisado. Então, assim, eu vejo com bons olhos tudo isso que está acontecendo. O que eu sugiro que as pessoas, os ouvintes que estão aqui nos vendo, é que não se deixem afligir com isso. Vejam com bons olhos, porque quanto pior fica, mais rápida a nossa mudança. E o país entrará no rumo certo muito em breve. Doutor, o senhor falou a respeito da fala do presidente. Bolsonaro chama Barroso de militante e diz faltar coragem moral ao ministro. Ele também disse a CPI que Barroso ordenou instaurar de forma monocrática, na verdade, é para apurar apenas ações do governo federal. Não poderá investigar nenhum governador que, porventura, tenha desviado recursos federais no combate à pandemia, porque isso não cabe à CPI do Senado. O presidente também disse: Barroso se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministros do Supremo, mesmo a pedido de mais de 3 milhões de brasileiros. Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política. Eu vou colocar o vídeo aqui para o pessoal poder acompanhar a fala do presidente e eu já volto com o senhor, tudo bem? Claro. Só para porque a questão sobre o ministro Barroso é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, mandando, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores, é para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Qual é o detalhe? Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Viver num momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, presidente. Se tiver moral,
tiver moral, um pingo de moral, Mr. Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Doutor, eu queria ouvir a sua opinião acerca da fala do presidente. Achei irretocável. Eu sempre venho falando isso. O Bolsonaro vem confundindo a harmonia e independência entre os poderes com ficar subjugado a qualquer fala ofensiva que venha lá dos ministros. Celso de Mello, em 2019, fez várias falas infelizes, ofendendo o presidente, chamou inclusive de nazista, falou que não tem estatura para o cargo, Celso de Mello, e hoje a gente veio a quem esse sujeito estava servindo. Tudo que ele julgou contra o governo, se analisar o mesmo critério que se usou contra o Sérgio Moro, deveria ser anulado, todas as decisões anuladas, todos os votos ali anulados em função da participação dele, que é um juiz extremamente suspeito. O Barroso mesmo chamou o Bolsonaro que apoia a tortura. O Gilmar Mendes chamou o Bolsonaro de genocida. Então foi a primeira vez que o Bolsonaro falou diretamente para esses ministros, falou o óbvio, não falou nada demais. Eu gostei particularmente da fala, ele está mostrando que ele está mais vivo do que nunca e que vem coisas pela frente. Se a gente pegar as decisões, as falas isoladas do Bolsonaro, elas vão para uma mesma direção. Além dessa de hoje, a passada que chamou atenção, olha, fica tranquilo, isso aí logo, logo acaba. Isso aí logo, logo acaba. Antes disso, lá no Maranhão, que eu gosto sempre de relembrar, em breve, se Deus quiser, extinguiremos o comunismo no Brasil. Sempre reforçando, eu sou chefe supremo das Forças Armadas. Tem gente aí que está jogando fora das 4 linhas da Constituição. A gente vai fazer tudo que tiver que fazer dentro da Constituição. Ou seja, se você juntar tudo isso, a gente vai chegar num resultado positivo. Nossa bandeira jamais será vermelha. As Forças Armadas são os últimos bastiões de nossas liberdades. Junta tudo isso e o caldo será bem suculento. Eu vejo de uma forma bem positiva e confiante o desfecho dessa tragicomédia, trágica, ali para as pessoas que estão sentindo na pele toda essa opressão, patrocinada de forma criminosa por quem deveria exatamente garantir a estabilidade jurídica do país, e comédia para quem está assistindo de fora e não consegue levar a sério tudo isso que está acontecendo. É a forma como eu procuro enxergar isso. Doutor, após essa fala do presidente Bolsonaro, que ocorreu na sexta-feira, na saída do Palácio do Planalto, aos apoiadores que ficam esperando para conversar com ele, os ministros do STF vieram a público e soltaram a seguinte nota. Vou colocar aqui para o pessoal acompanhar com a gente. O Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a torre tomam decisões conforme a Constituição e as leis, e que dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país, destacou a Corte. O que nos chama a atenção é que eles podem xingar, ofender, questionar, pedir CPI contra o presidente, mas o presidente não pode reagir. Qual é o significado dessa nota? Essa nota é uma fake news mais grosseira que a gente já viu aí nos últimos tempos. Fazer tábula rasa da inteligência de qualquer pessoa minimamente esclarecida, de qualquer pessoa que saiba ler e entender um texto. Isso é uma fake news grosseira. Isso é um atentado à inteligência de qualquer cidadão de bem. Eles criam a Constituição da cabeça dele, manipulando princípios. Então, tudo que eles falam para eles é respeito à Constituição. E a gente sabe que, na verdade, não é. A gente vive um estado de coisas tenebroso. Então, falar que vai recorrer a quem? Recorrer a quem? A ministros suspeitos, que cometem crime de responsabilidade o tempo inteiro? É eles que a gente tem que recorrer? É ficar alimentando o dragão, que está tocando fogo no país? Então, isso aí não se sustenta. A crise institucional já existe há 2 anos, o golpe institucional já foi dado pelo Judiciário, e pelos seus asséculos do Ministério Público e da Defensoria Pública, que participam dessa guerra assimétrica de 5ª geração, e a gente vai ver como será o desfecho. Isso aí não dá nem para levar a sério essa nota. Doutor, chegamos ao fim. Que recado que o senhor tem para quem está nos assistindo, para os nossos amigos do canal, que são meus amigos? Que recado que o senhor tem para eles para essa semana que está por vir? Eu sempre tenho frisado, mantenhamos a confiança sempre. Nada é tão ruim que dure eternamente. A vida é uma senoide de altos e baixos. E se vocês analisarem friamente os fatos, a gente vê que não tem para onde correr muito
senão a necessidade de uma mudança imperiosa. Para onde vão as liberdades? Não tem mais o que fazer. Imagina um lockdown por mais 2 meses. O que vai acontecer no país? Com as pessoas perdendo emprego, perdendo as empresas. O que vai acontecer? Imagine pessoas apanhando, guardas, polícias militares fazendo o que estão fazendo, deixam de fazer o serviço que deveria para ficar cercando, protegendo um governador que deveria estar preso. Governadores que deveriam estar presos. Prefeitos se valendo de guardas municipais para atividades totalmente ilícitas, criminosas. E esses guardas municipais também deveriam estar presos. Aonde a gente vai chegar? Se você pegar essas aberrações, vamos imaginar que se aprofunde por mais alguns dias e levar em consideração a palavra do Bolsonaro, que no meu exército é do povo, meu exército não vai para a rua para defender ordens de governadores e prefeitos. Não vai defender esse pessoal. Ele falou, aonde chegaremos? Onde chegaremos com acirramento político promovido hoje pelo Supremo Tribunal Federal? Onde chegaremos? Então, o desfecho é muito evidente, muitíssimo evidente. Então, confiem no presidente da República. Eu tenho falado, ele é o nosso salvador da pátria, porque só existe ele. Ele está muito bem assessorado ali pela cúpula militar do momento. Ele tem um aval completo da massa das Forças Armadas, a população, os militares estão com sangue nas veias para resolver esse imbróglio em que a gente vive hoje. Então, tenham confiança, mantenham-se serenos e, se puderem, se afastem das notícias do dia a dia, não fiquem vendo mensagens no dia a dia, essas mensagens negativas que vão angustiando, vão irritando, vocês vão entrando numa frequência baixa, isso afeta o lado emocional, isso gera um desânimo, isso fragiliza o sistema imunológico, facilita o contágio por essa doencinha aí. Então está tudo interligado. Fuja das notícias, se tiverem que ver as notícias, passa o olho. Passa o olho. Eu, particularmente, olho que eu comento, mas eu tenho minhas técnicas de blindagem para não me afetar com elas. Mas muitos não têm e acabam se afetando. Então eu sugiro, confie no presidente, ele não é o covarde que muitos dizem, não está com medo de nada, não está protegendo o filho de nada. Ele tem algo na manga, e a fala dele de ontem foi muito contundente nesse sentido. Confiem, é a palavra final. Como está, não fica. Doutor, rede social, canal, e-mail, livro, o que o senhor tiver, por gentileza. Olha, Instagram e Twitter, Renato R. Gomes Oficial. O canal do YouTube, Telegram e Facebook, Renato R. Gomes. E os livros, a trilogia, quem tiver interessado, só mandar um zap para o DDD 21, Rio de Janeiro, 999-89-9657. 999-89-9657. Meu blog, onde tem vários artigos também escritos, boto vídeos lá também, renatorgomes.com. Doutor, muito obrigada por ter falado com a gente hoje, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Camila, e boa semana para todos nós. Confiemos no Brasil muito em breve, em outro patamar. Para o senhor também, que Jesus abençoe o senhor e tenham aí, pessoal, um restinho de sábado cheio de bênçãos, paz e alegria. Fiquem todos com Deus e até mais.